dia, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje, semana passada, a gente deu início a um rápido panorama da Bíblia, que aos poucos a gente vai começar a desmembrar, né? Pode ser que alguns conceitos, algumas coisas tenham passado reto, os irmãos não tenham entendido, mas aos poucos a gente vai entender. Por enquanto a gente vai dar uma passada rápida em toda a Bíblia. Qual o que a Bíblia diz, qual o resumo da Bíblia, qual é o tema principal da Bíblia, sobre o que a Bíblia trata. Então a gente está lendo isso. Então a gente está passando rapidamente. Na aula anterior e na aula de hoje, a gente vai continuar no panorama da Bíblia como um todo. Semana que vem, a gente vai ver mais detalhadamente o Antigo Testamento e na outra, o Novo Testamento. E como ficou combinado semana passada, que eu estava falando como Deus agiu, como Deus tratou o seu povo, eu falei que a Bíblia é como se fosse um currículo de Deus, é Deus se apresentando, falando quem Ele é. Só que, muito melhor que um currículo, porque um currículo você não consegue conhecer uma pessoa, mas Deus, através da Bíblia, se revelou a nós para que a gente pudesse conhecer o que Ele quis que nós conhecêssemos dele, porque sabemos que Deus é infinitamente mais do que tudo e passaremos a eternidade inteira conhecendo Deus e nunca vai se acabar. E o combinado foi que eu trataria agora sobre a paixão de Deus pela santidade. O Antigo Testamento ele não apenas nos apresenta a história de Israel, mas também nos coloca em contato com a paixão de Deus pela santidade. A questão disso tudo é o que significa a santidade de Deus, a paixão de Deus pela santidade para um povo ímpio. Muitas pessoas tendem a associar o Antigo Testamento com um Deus furioso, com um Deus mau. Até uma conhecida minha, ela falou um dia desse que ela era boladona com Deus. Ela gostava de Jesus, ela falou assim mesmo: eu gostava de Jesus, só que eu era boladona com Deus, porque Deus matava, Deus fazia isso e aquilo no Antigo Testamento, e eu não entendia, e não sei o que e tal. Então as pessoas tendem a ver, associam o Antigo Testamento com um Deus furioso e até mesmo injusto. Porém, logicamente isso não é verdade. Deus, desde o Antigo Testamento, se mostra como um Deus de amor que firma alianças. Quando Deus se enfurece, e é verdade, no Antigo Testamento, vocês podem ter certeza, irmãos, que não é por extravagância nem por tirania. Deus é comprometido com o seu próprio caráter santo e glorioso, e Ele é comprometido com a aliança que tem com o seu povo. E é o pecado, e nós mesmos, que somos os pecadores, porque o pecado não se faz sozinho, quem faz ele somos nós, que é o infrator que provoca a ira de Deus e que rouba a glória de Deus e rompe a aliança com o seu povo. É o pecado e nós, os pecadores, que enfurece Deus. E em Salmos 5, versículo 5, diz que Deus odeia o pecado e todos aqueles que o praticam. Depois, quando eu terminar esse livro, eu vou explicar um pouco mais de Salmos 5 para os irmãos entenderem o quanto é incompleta a frase que a gente costuma sempre ouvir, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. De certa forma, sim, é verdade, Deus nos ama, mas Deus também odeia. E eu vou explicar tudo isso de uma forma melhor, mais para frente, sobre isso.
Até porque o pecado é o resultado daquilo que nós somos, os pecadores. E Deus não vai lançar o pecado no inferno, Deus vai lançar pecadores no inferno, que somos todos nós. Porém, a gente vai ver hoje também a esperança que existe para todos nós pecadores. E agora, nesse tema da paixão de Deus pela santidade, nós vamos ver o primeiro ponto, que é a aliança. E o que é uma aliança? Aliança, segundo o Google, segundo os dicionários, é um tratado, um pacto entre indivíduos, ou partidos, ou povos, ou governos, para uma determinada finalidade. E o segundo significado é uma união ligada pelo patrimônio. Então, pacto, acordo, ajuste, arranjo, tudo isso são sinônimos para uma aliança. Geralmente, quem é casado e quem é noivo, e alguns casais de namorados costumam usar uma aliança, né? Os noivos na mão direita, os casados na mão esquerda, e aquilo ali simboliza, significa algo. E significa que você tem uma união, uma ligação com alguma pessoa. O pastor Carlos, por exemplo, quando ele está trabalhando, pode ser que entre um cara no carro dele, sei lá, que achei esse cara legal, vou convidar ele para uma farra, essas coisas do mundo. Aí olha assim, vê uma aliança, já não... Ele é casado, então ele não deve ser dessas coisas, não convidar. Então a aliança, ela mostra muitas coisas pra gente, certo? E Deus, Ele fez uma aliança com o seu povo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Interessante que testamento significa justamente isso. A palavra testamento, ela pode ser substituída, e se você já teve duas versões de Bíblia, por exemplo, a Bíblia da versão corrigida e da atualizada, em Coríntios, quando Paulo fala de aliança, na atualizada está escrito aliança, e na corrigida está escrito testamento, o que significa a mesma coisa. E, então, Deus fez uma antiga aliança, que nós vamos ver que fomos nós que quebramos, foi o povo de Israel que quebrou, e uma nova aliança, que é o Novo Testamento. E a gente costuma, os cristãos, quando a gente se reúne, o pastor aqui na frente, ele costuma ler Lucas 22, 2 Coríntios 11, né? É 11? Da ceia, 11. Que fala assim, que este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Cristo fez uma nova aliança. E Jesus fala dos termos da aliança. Essa aliança que Deus faz para o seu povo não é uma aliança fria ou simplesmente uma aliança jurídica. Não é apenas um contrato, mas é uma formação de relacionamento. Uma aliança é uma relação de compromisso que envolve confiança, amor e atenção. Semana passada eu disse que se a gente pudesse resumir a Bíblia em uma palavra, seria Jesus. Se a gente pudesse definir em uma palavra o conceito do cristianismo, seria o Evangelho. O Evangelho serve para todas as coisas. Todas as coisas. E se alguém quer falar, conhecer, definir um casamento, por exemplo, entre homem e uma mulher, porque casamento é apenas entre homem e mulher, Deus quem definiu, foi Deus quem fez, então não existe nada mais fora disso. Deus quem definiu. Casamento é uma palavra que vem, é uma palavra judaica cristã. Antes do Estado definir o que é um casamento, antes das leis, do legislativo definir o que é um casamento, Deus definiu lá em Gênesis ainda o que era um casamento. E casamento é entre homem e mulher, mais nada fora disso. Pode considerar o que quiserem, chamar o que quiserem, mas não é casamento. Enfim, e um casamento
Por que que é entre homem e mulher? Porque ele é um reflexo, ele é uma sombra, ele é uma amostra do relacionamento de Cristo com Israel e depois de Cristo com a igreja. Eu fui num casamento e para mim acho que foi o casamento mais bíblico que eu já vi, que foi um amigo meu do ensino médio que casou, e quem pregou durante a cerimônia foi o pastor Lucas Loubeck, que é pastor da igreja Mesa Vineyard, e ele é da ONG Rio de Paz também. E irmãos, que sensacional! Ele falou sobre Cristo e sobre a igreja, o relacionamento e como isso deve se refletir no casamento. Interessante que Pedro, que pelo menos nós mulheres temos pesadelos com essa palavra chamada submissão, quando Pedro fala, semelhantemente vocês, mulheres, sejam submissas a seus maridos. Semelhantemente ao quê? Ao que ele estava falando antes. Não é um texto isolado. E o que ele estava falando antes? Ele estava falando sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele estava falando como Cristo amou e se entregou pela sua igreja, e como a igreja se submete, é submissa a Cristo, está debaixo desse amor e desse cuidado de Cristo. Então, se nós queremos falar sobre casamento, a gente vai falar sobre o Evangelho, sobre tudo na vida. A gente vai acabar no Evangelho. Por isso que é claro que é uma realidade da igreja, nós somos humanos, nós falhamos, e essa semana eu vi 2 casos sobre isso. Por isso que é muito triste a questão do divórcio. Como eu disse, é algo real que acontece nas igrejas, mas é triste porque Deus não se separou do seu povo. Israel fez o que fez, nós fazemos o que fazemos, e Deus nunca se cansa, e Deus nunca fala, eu não quero mais, toma aqui a aliança, eu não quero mais. E vamos ver um pouco isso mais para frente também. E Deus firma diversas alianças durante o Antigo Testamento, voltando para ele, com o seu povo. Ele faz uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, em Jeremias. Ele faz diversas alianças. E a paixão de Deus pela santidade se torna mais evidente quando o seu povo rompe os termos da relação de aliança que tem com ele, termos esses que foram definidos pela lei mosaica e que estão de acordo com o próprio caráter santo de Deus. Israel quebra essa aliança. Nós quebramos essa aliança. E Deus ainda assim não desiste desse casamento para conosco. E Oséias, como eu disse na outra aula, Deus manda Oséias casar com uma prostituta e obviamente ela trai Oséias. E Deus fala para Oséias, olha só, assim é o meu relacionamento com vocês. Vocês se prostituem ao adorar outros deuses, a transgredirem minha lei, a pecarem, vocês quebram a aliança, vocês quebram o relacionamento, esse casamento que a gente tem. Mas ainda assim, eu irei restaurá-los. Eu ainda assim quero ser seu esposo, ainda assim quero ter você como minha noiva. Mas eu vou restaurar vocês. E pode falar de novo que eu não entendi? Quem fez o relacionamento com? Chega mais pra perto que eu não tô te ouvindo. Eu sou meio surda. Uhum. Ah, tá. Obviamente porque era o trabalho dela, era o ofício dela. Ela não deixou de ser prostituta, ela continuou se prostituindo. Era o trabalho dela, era o costume dela. Então ela continuou trabalhando no que ela trabalhava, que era em prostituição, né? Então era para mostrar que Deus
ele se compadeceu e se casou com um povo que ele sabia que ia trair ele. Ele sabia que não ia cumprir com os termos da aliança. E esse é o extraordinário amor de Deus pela gente. Mesmo sabendo que a gente iria fazer tudo isso, mesmo sabendo que nós somos pecadores e iríamos continuar pecando, mesmo Ele mostrando todo o amor dele por nós, isso é a graça. Isso é a graça da graça. E voltando, a gente pode definir o pecado como uma transgressão de uma lei. Mas sabemos também que transgredir uma lei significa romper uma aliança, romper uma relação. E em seu nível mais profundo, desafiar a santidade de Deus. Quando a gente peca, a gente desafia a santidade de Deus. A gente, mesmo que inconsciente, a gente quer dizer que Deus não é tão santo assim, que Deus não é tão justo assim, que Deus não é tão digno assim, que a gente consegue viver por nós mesmos. E o Antigo Testamento, ele apresenta um Deus furioso? Sim, mas é um Deus que se enfurece precisamente por não ser indiferente ao pecado e à tremenda dor e sofrimento que ele causa. Uma das verdades mais chocantes do Evangelho é que Deus é bom, Deus é santo e Deus é justo. E por que isso é uma verdade chocante? É a grande e terrível verdade das Escrituras. Porque nós não somos bons, nós não somos justos e nós não somos santos. Mas Deus é. Mas também seria horrível viver em um mundo criado por um Deus injusto, criado por um Deus que não é santo, criado por um Deus que não é bom. Seria terrível viver num mundo assim. Então, como o Novo Testamento, o Antigo Testamento nos ensina que todo homem e toda mulher são pecadores. E que ninguém é capaz de lidar com isso por conta própria. Nós não conseguimos resolver o nosso grande dilema do pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados é que nos faz separação de Deus. E que Deus é tão santo que os seus olhos não podem contemplar o pecado, não podem contemplar o mal. Então como Deus olhará para a gente? Como que podemos ter, como pecadores, podem ter um relacionamento com um Deus santo? Porque não se engane, meus irmãos, nós somos completamente depravados. Porque eu não vou pegar nem suas ações, nem o que vocês já fizeram, mas pare e pensa. Se pudesse pegar todos os seus pensamentos, apenas os seus pensamentos, botar na sua cabeça o pendrive, botar lá no computador e botar aqui no Data Show. A gente tem um ali, e botasse todos os seus pensamentos. Alguém ia querer? Eu não ia querer também não. Nós somos pecadores só pelos nossos pensamentos. Imagina o que já fizemos. Então a gente não consegue lidar com isso. Nós somos escravos do pecado. Nós não conseguimos não escolher não pecar. Se você parar e pensar, não vou mais pecar, você não vai conseguir. Você não tem essa liberdade de não pecar. Você não consegue arbitrar sobre isso. E algo chocante também, que inclusive a Bíblia não defende, nem filósofo, nem sociólogo, quase ninguém defende. Isso é uma ideia que veio lá antigamente, que chegou no Brasil também. É a ideia que nós temos um livre-arbítrio. Arbitrar é julgar. Um árbitro de futebol, o juiz. Mas nós não conseguimos. Em Jeremias diz que a gente não consegue definir, Miqueias também, o que é mais o certo e o que é o errado. Nós somos escravos, a gente não consegue não pecar, nós não temos esse livre-arbítrio. Nós temos uma livre agência, sim. Claro que você é livre para fazer o que você quiser, mas dentro do seu próprio pecado. E você não consegue ir nada além disso. Deus nos permite fazer o que a gente bem entende, mas a gente não consegue ir para o bem,
A gente só consegue escolher dentro do próprio mal, dentro da nossa própria vida de pecado. Os pecados que a gente quer, a gente escolhe. Mas resolver o problema do pecado por conta própria, a gente não consegue. O pecado exige, então, um tipo de reparação. Mas como que essa reparação pode ocorrer? Deus é santo. E o que parece na Bíblia, a justiça só pode ser restaurada quando Deus justificadamente condena a pessoa que perversamente infringiu a lei. O que está escrito na lei. Aquele que infringe a lei deveria morrer. Deus falou, olha, Adão, Eva, vocês podem comer o fruto que vocês quiserem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque no dia que vocês comerem dela, no dia que vocês pecarem e me desobedecerem, certamente vocês morrerão. Então o pecado, ele exige uma punição, que é a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Então, o pecador, ele deve ser condenado. Porém, aqui está a nossa única esperança. Algum tipo de expiação deve ser feita. Porque alguém tem que pagar por esse pecado. Senão Deus deixa de ser justo. A Bíblia diz que Deus é justo. Se Ele simplesmente ignorar o pecado, Ele vai ser injusto. Porque Ele não puniu os maus. Ele não puniu os pecadores. E Deus se torna um Deus injusto. E como eu disse, seria terrível viver num mundo assim. Mas vamos lá. O pecado, ele exige uma expiação. E o que é expiação? Em inglês, expiação é atonement, que é de origem anglo-saxã e tem o seu significado mais antigo, que nos leva à palavra reconciliação. At one moment, apenas um momento, reconciliação, fazer as pazes. Reconciliar é fazer as pazes. Então, uma oferta de expiação permite que duas partes em guerra voltem a ser uma. Isso é a reconciliação. Então, o povo de Israel, ele não era o único povo lá do Oriente consciente que precisava fazer uma expiação diante de Deus. A ideia de aplacar a ira de uma divindade era comum. Os povos, mesmo que não conhecessem o Deus de Israel, eles já tinham essa ideia. Tanto que quando Jonas pregou em Nínive, eles já tinham essa ideia. E aí todo mundo raspou a cabeça, sentou no pó, na cinza, até os animais. Porque eles acharam que até os animais estavam ali no pecado. E embora apenas o Antigo Testamento, apenas a Bíblia, ela propõe o conceito de expiação dentro de uma genuína relação de aliança entre Deus e o homem. Os outros povos, eles tinham uma ideia de apenas aplacar um Deus. Na Bíblia, Deus se revela e o povo de Israel tem a ideia de não apenas aplacar esse Deus, de se apaziguar as partes, mas de ter um relacionamento com Ele. E no Antigo Testamento é diferente, O povo de Israel era diferente dos outros povos, porque como em muitas culturas, essa expiação está ligada a um sacrifício. Porém, um sacrifício expiatório não depende de iniciativa humana, como alguns tentavam aplacar, por exemplo, o deus Vulcão, lançando alguma coisa no fogo. No Antigo Testamento,
o Deus vivo fala e orienta seu povo sobre como abordá-lo. Como que ele toma essa iniciativa para promover uma reconciliação? É como se Deus dissesse: existe uma forma de vocês se relacionarem comigo, e eu vou mostrar para vocês isso. Então vamos ao sacrifício, que é o próximo ponto. O sacrifício, ele não é a única imagem que o Antigo Testamento usa para descrever a expiação, mas ele é central, tem um papel central desde o início. Após a queda, Caim e Abel, eles ofereceram sacrifícios. Antes de partirem do Egito, os israelitas também recebem uma ordem de matar e imolar um cordeiro pascual, sem defeito, e passar o sangue dele nas portas. Esse sangue desse cordeiro faz com que o Espírito de Deus que estava passando não entrasse na casa, matando o primogênito daquela família, que representava toda a família. E se a gente parar para pensar, Jesus é o nosso cordeiro pascual e é o primogênito de Deus, que nos representou. E eles, no Egito, poupava a vida da família, o sangue do cordeiro, do justo castigo de Deus pelo pecado. E tudo isso, Deus é claramente objeto de um evento sacrificial. Os sacrifícios são feitos para satisfazê-lo justamente com suas justas exigências. Deus diz a Moisés: se eu vi o sangue, eu não vou matar o primogênito. O livro de Levítico, como eu disse, às vezes as pessoas acham que, na semana passada, que o Antigo Testamento não vale, ou que é chato, que não vale a pena ler. E ele é muito importante, porque em Levítico mostra a extrema relevância para ensinar o povo israelita que o seu relacionamento com Deus precisava ser restaurado por meio de um sacrifício. Todo sacrifício deveria ser voluntário, obrigatório, responsável, acompanhado de uma confissão de pecados e em conformidade com as prescrições de Deus. Deus falou como que deveria ser feito esse sacrifício. A vida da vítima, do animal, era simbolizada por seu sangue e era dada em troca da vida do adorador humano culpado. Quem pagasse, quem pecasse, deveria sacrificar um animal que ia lhe substituir. E o que o animal tem a ver com a culpa do indivíduo? Em certo sentido, nada. Mas o animal ele precisava ser imaculado, puro, sem defeito, limpo, de uma cor só, sem que às vezes os animais têm umas manchinhas no corpo. Não podia ser cego, manco. E ainda assim a expiação deveria ser feita por meio do sangue. Deus diz ao povo que a vida da carne está no sangue. E eu tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Está lá em Levítico 17, versículo 11. Deus escolheu o ato sacrificial para colocar na mente do seu povo a imagem de uma vida inocente sendo trocada pelas vidas culpadas. O sangue derramado claramente revelou que o pecado causa a morte. O pecado custa caro. A salvação e o perdão custam caro. E é interessante, Adão e Eva pecaram, Deus disse para eles: no dia que vocês pecarem, certamente vocês morrerão. Eles morreram? Alguns vão dizer, espiritualmente morreram. Mas se a gente parar para pensar, antes de Deus expulsar, tirar eles do jardim do Éden, Deus fez pele de animais para eles se cobrirem. Então, alguém morreu naquele dia, porque para usar a pele do animal, o animal teve que morrer. Deus matou um animal. E lá em Apocalipse 13, versículo 8, diz que Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, alguém morreu no lugar de Adão e de Eva.
Alguém precisa morrer. O salário do pecado é a morte. E aquele cordeiro, que é Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo, pagou pela vida de Adão e de Eva. Até porque Deus já tinha prometido a salvação a eles. E custa caro a quem paga. A Cristo custou caro. É claro que hoje em dia é meio difícil essa ideia de sacrifício para a gente. Mas essa é a forma como no Antigo Testamento Deus apresenta a sua santidade e a sua ira contra o pecado. E diferente dos outros sacrifícios dos outros povos, os sacrifícios bíblicos não eram feitos pelos gratos, mas pelos culpados. Quem oferecia sacrifício eram os culpados. E não era feito pelos ignorantes, mas por pessoas que sabiam o significado daquilo que estavam fazendo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Tanto é que em Malaquias, Deus fala para eles que eles tinham perdido o significado, eles estavam fazendo sacrifícios de qualquer maneira. Então o projeto do templo do Antigo Testamento, né, o tabernáculo, também era usado para ensinar o povo que o seu pecado o separava de Deus. Os adoradores, na parte de fora, ficavam separados de Deus num quadrilátero mais interno chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos, que tinha um véu que separava. Ali só podia entrar o sumo sacerdote, mais ninguém. E ali mostrava, e ali ficava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. O que estava mostrando para o povo? Ó, com os seus pecados vocês não podem estar no mesmo ambiente de Deus. Não tem como vocês se achegarem a Deus. Então até que a gente canta várias músicas que falam sobre véu. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada, né? Então esse véu em Cristo, a gente vai ver, foi rasgado. Jesus é um novo e vivo caminho. Hebreus conta isso. O projeto do templo, né, essa separação desse véu do Santo dos Santos, ele demonstrava fisicamente que o pecado impedia o acesso a Deus. Era uma imagem visual de como o pecado separa os humanos do seu Criador. E além do sacrifício que ocorria ao longo dos anos no pátio externo, que era onde as pessoas, os sacerdotes demais poderiam ir, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo seu povo. Está lá em Levítico 16. E aquele era o dia da expiação. Então, só pelo fato de que os sacrifícios deveriam ser repetidos anos após anos, mostrava que os sacrifícios não foram o ponto central da questão. A repetição de sacrifícios, de sempre ter que fazer os sacrifícios, pelo contrário, mostrava que o povo se encontrava em tal estado de pecado que não havia sacrifício perfeito e completo que pudesse remover a culpa e o pecado deles completamente. Então, algo interessante também no Antigo Testamento, que os sacrifícios eles eram mais eficazes quando eram feitos com entendimento da sua ineficácia. Quando a pessoa realmente entendia que aquilo ali não era o suficiente e que somente a graça de Deus salva. Nós sempre fomos salvos pela graça mediante a fé. Abraão foi salvo pela graça mediante da fé, ele é um dos heróis da fé. Ele não foi salvo pela lei. Até porque ninguém no Antigo Testamento conseguiu cumprir a lei inteira. E Paulo disse, se você erra em um ponto da lei, você errou toda a lei. E em Salmo 51, Davi, ele tinha pecado. Davi tinha mandado Urias para a guerra, porque ele queria a esposa de Urias. Urias morre,
ele fica com a esposa de Urias, ele tem um filho e esse filho morre, bebê. E Salmo 51 é a confissão de Davi por esse pecado. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele se arrependia e entendia a graça. Em Salmo 51 ele fala: pequei, somente contra ti pequei. E no final ele fala: se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu te daria, mas o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas de um coração quebrantado e contrito. Davi entendia que os sacrifícios não eram suficientes. Mas vamos ver aqui um problema que a gente tem com isso. Se os sacrifícios não eram conclusivamente eficazes, eficientes para remover o pecado, como a graça de Deus seria capaz de salvar com justiça? E aqui a gente chega no enigma do Antigo Testamento. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo 34, versículo 6. Êxodo 34, versículo 6. Êxodo 34, versículo 6. Amém? Que diz assim: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considere inocente quem é culpado. Bom, como que isso é possível? Como que Deus pode perdoar a maldade, a transgressão e o pecado e ainda assim, de maneira nenhuma, considerar inocente quem é culpado? A boa notícia é que o Deus do Antigo Testamento tem uma paixão pela santidade, mas Ele também promete esperança. Ele é um Deus justo que pune o pecado e o pecador, mas que também promete uma esperança. E aí, a gente vai para o segundo ponto, que é a promessa de esperança. O Antigo Testamento não retrata Deus como alguém que administra condenações implacáveis com indiferença. Deus, inúmeras vezes, Ele lamenta por castigar o seu povo, o povo de Israel. Inúmeras vezes, Ele lamenta: olha só, eu vou ter que mandar vocês para o exílio. E Ele é sim santo, justo e resoluto em seu compromisso de punir o pecado, assim como também no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, porém, também é um Deus de amor, que oferece uma promessa de esperança até mesmo aos seus inimigos. Ele é o Deus misericordioso, compassivo, tardio em se irar, cheio de bondade e de fidelidade. O amor não é algo exclusivamente cristão, é algo bíblico. E falando sobre o amor, o Antigo Testamento, ele descreve o amor e prescreve o amor em muitas passagens. Jesus viria a chamar o amarás teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, o maior dos testamentos. Está lá em Deuteronômio 6:5. E o segundo mandamento, que está lá em Levítico 19:34, que Jesus também falou, é que a gente deveria amar o estrangeiro, o próximo, como a nós mesmos.
E o paradigma de como Israel deveria amar o próximo é que Deus ama, Deus faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando comida e roupa. Oi? Êxodo 34:7, que fala que de que maneira nenhuma Deus considera o inocente culpado. Sim, de geração em geração, Deus estava mostrando ali que Ele iria punir o pecado, né? E que depois Ele até fala que o filho não seria punido pelo pecado do seu pai, mas seria pelo seu próprio pecado. Deus, então, de geração em geração, Deus não esqueceria daquilo. É uma forma de Deus mostrar, né? De geração em geração. É isso? Nós somos pecadores por genética, não, por descendência, né? Como Adão pecou, nós herdamos o pecado, né? Isso é mostrando que nós herdamos o pecado dos nossos pais. A Bíblia fala, geralmente quando fala dos pais, são os patriarcas. Adão foi o primeiro que pecou, nós somos filhos de Adão. E Abraão, Isaac, Jacó, que são os patriarcas, são os pais de Israel, eles também pecaram. Então nós herdamos esse costume de pecado deles, né? E o Antigo Testamento mostra que Deus é um Deus de amor. E é um Deus paciente. Deus, quando a gente examina toda a sequência histórica do Antigo Testamento, observamos que a paciência de Deus para com aqueles que se declaram seus inimigos por meio da desobediência, porque quando a gente peca, quando a gente desobedece a Deus, a gente vira inimigo de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos 5, em Efésios diz isso, nós éramos inimigos de Deus. E Deus tem um amor e uma paciência enorme sobre a gente. Ele não precisava deixar a história humana seguir em frente não, irmãos. Ele poderia simplesmente, depois da queda, ter exterminado a raça humana. Ele não tinha que preservar uma nação desobediente como Israel. A gente exalta Israel hoje, mas eles foram extremamente desobedientes a Deus. E Deus não tinha que aguentar a rebeldia de Israel, não. Deus não precisava. Contudo, ainda assim, assistimos a graça e o seu amor, a sua misericórdia e paciência em uma escala épica, demonstrada ao longo da história de um povo. Em Romanos 3:26 diz que Deus, por ter suportado em sua paciência o pecado anteriormente cometido, agora Ele pune em Cristo, que a gente vai explicar mais na frente. Então, Deus também nos dá a sua esperança e quer que a gente compreenda essa esperança. Que esperança? A gente falou bastante sobre o compromisso de Deus com a sua santidade e a incapacidade do seu povo para viver à altura dos requisitos da sua santidade. Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou separados foram da glória de Deus, e em algumas versões não alcançaram o padrão da glória de Deus. Então, a promessa de Deus de punir aqueles que pecam, como a gente leu em Êxodo, existe. Então, como que a gente pode ter esperança? Como nós, pecadores, podemos ter esperança?
A esperança não estava na história de Israel. A história, pelo contrário, mostrou que nós fracassamos, que nós somos grandes fracassos morais e espirituais. Nem mesmo estava a nossa esperança no sistema sacrificial que a gente lê em Êxodo. O salmista diz: tu não quiseste sacrifício nem oferta, está lá em 46. Em Hebreus fala também que os sacrifícios não eram capazes de extinguir nossos pecados. Então, como que a gente tem esperança? Como que a esperança que a gente deu em Êxodo pode ser verdadeira? Como que Deus poderia perdoar a maldade e de maneira nenhuma deixar de punir o inocente? Como que poderia ser isso? Irmãos, a resposta está especialmente em uma pessoa prometida por Deus. E essa pessoa deveria derramar o seu sangue para satisfazer a justa ira de Deus contra o pecado. A justiça exige que o pecado seja pago pela própria parte culpada, ou por um substituto inocente que suporte o sofrimento e a morte da parte culpada. Talvez você pense: Daiane, por que Deus não simplesmente nos perdoou? Porque, ora, se a gente estivesse num tribunal, e aí pensa, você tem uma filha, uma esposa, uma mãe, uma avó, alguém que você ame muito, uma mulher que você ame muito, e um cara entrou na sua casa, você não estava, e esse cara pega essa mulher que você ama tanto, estupra ela, pega uma faca e ainda faz ela de picadinho. A gente vê isso aos montes. E aí você pegou ele em flagrante, ligou para a polícia prendeu ele, e vocês vão a julgamento, ele vai a julgamento. Aí imagine esse cara que estuprou, esquartejou essa mulher tão querida, tão amada por você, virar para o juiz e falar assim: juiz, me perdoa aí. Aí o juiz falasse assim: tá bom, tá perdoado, tá liberado, pode ir. Como que você ia se sentir? Você ia sentir que a justiça não foi feita. Como assim que esse cara foi simplesmente perdoado? Como que ele foi simplesmente liberado? Olha o que ele fez. Esse juiz é injusto. Então, se Deus simplesmente perdoasse nossos pecados, ele seria injusto. Então, a gente precisa ou pagar por esse pecado, pelos nossos pecados, ou um substituto em nosso lugar, porque alguém precisa morrer, alguém precisa ser punido. Então, onde que a gente encontra esse substituto perfeito? Em um Messias. O que é Messias? Um ungido. Messias e Cristo é a mesma palavra, só que uma está em hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, e outra está em grego, que foi escrito no Novo. E no primeiro século, a história nos conta que várias expectativas e esperanças messiânicas existiam. As pessoas tinham uma grande expectativa no nascimento de Jesus. As pessoas não ficavam pensando se o Messias haveria de vir. Eles tinham certeza, eles tinham algo como certo que o Messias viria. E por quê? O Antigo Testamento está repleto de promessas sobre a vinda de uma pessoa. Como eu disse na outra aula, o Antigo Testamento é
são conjuntos de livros de promessas feitas. E essa promessa é sobre a vinda de uma pessoa. O povo aguardava o profeta que Deus prometera a Moisés. Deus prometeu que levantaria um profeta a Moisés. Ele aguardava um grande rei, e talvez o servo sofredor, como diz em Isaías. Eles aguardavam o príncipe da paz, um maravilhoso conselheiro, um Deus forte. E aguardavam o filho do homem, que viria nas nuvens, visto por Daniel. Essas promessas apontam para a resposta do enigma do Antigo Testamento. E essas promessas são a esperança do Antigo Testamento, mais do que qualquer coisa. Na verdade, o Antigo Testamento nos ensina que essas promessas nos oferecem uma única esperança. O cumprimento dessas promessas, contudo, não se daria no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, que ficará para a semana que vem. A gente vai ver como que o Redentor prometido veio, e como toda essa problemática que a gente tem, que é os pecados, nossos pecados, foram resolvidos em Cristo, em todo aquele que crê nele e se arrepender. Amém, irmãos? Então a gente vai falar sobre Cristo e a nova aliança semana que vem. E aí a gente vai pegar mais um domingo, porque não deu para terminar o panorama todo da Bíblia agora. Então vamos orar para encerrar a EBD. Alguém tem alguma dúvida? Não? Pergunta? Então amém, vamos orar. Deus, muito obrigada por essa manhã, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Porque o Senhor é um Deus bom, justo e santo. E nós não somos, Senhor. Nós somos maus, nós somos pecadores e nós somos injustos. E tudo que o Senhor fez na cruz, que a gente vai aprender e ouvir, e até mesmo mais uma vez ouvir, nada daquilo o Senhor precisava fazer. Mas o Senhor nos amou, Senhor, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha vida eterna. E como continua em João 3, todo aquele que crê em Cristo será salvo, e quem não crê já está condenado. E nós não queremos ser condenados, Senhor. Nós queremos crer em Cristo. Então, como disse aquele homem a ti, Senhor, nos ajude a ter fé. Nos ajude na nossa falta de fé, na nossa incredulidade. Nos ajude, ó Deus, a nos arrepender dos nossos pecados e a reconhecer nossos pecados dia a dia. E como diz Miqueias, entender e aceitar o castigo de Deus, porque nós pecamos contra ti, Senhor. Nós não somos flor que se cheira, mas o Senhor nos redimiu, nos transformou no cheiro, no perfume bom de Cristo. Não pelos nossos méritos, não pelo que fizemos, porque nada fizemos. As nossas melhores obras ainda assim são recheadas de vaidade, de orgulho e de pecado. Mas o Senhor é compassivo e misericordioso para com a gente. Muito obrigado pela sua paciência, Senhor. Até mesmo quando achamos que existe algo de bom dentro de nós, que não venha do Senhor. Abra nossas mentes, os nossos corações, dia após dia, para entender e compreender a tua mensagem, a tua palavra. E que as EBDs, os cultos, Senhor, sejam para ti, para os nossos corações voltados para ti. E a cada dia mais e mais entendendo que
Precisamos, Senhor, apenas de Ti e da Tua graça e da Tua misericórdia. Como diz um hino, nada em nossas mãos, Senhor, nós trazemos, apenas a Tua cruz nos agarramos e nos apegamos. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém.